Sejam bem-vindos a este vídeo de História da Arte sobre o neoplasticismo. Você já percebeu como algumas obras de arte parecem muito simples, mas mesmo assim chamam a nossa atenção? Linhas retas, cores básicas, e ainda assim algo poderoso acontece quando olhamos para elas. Esse é o universo do neoplasticismo, um movimento artístico que nasceu no século XX e quis mostrar que a arte podia ser pura, equilibrada e universal. Nesta aula, vamos descobrir de onde surgiu essa ideia, quem foram os artistas que a criaram e como ela mudou não só a pintura, mas também o design, a arquitetura e até a moda. O neoplasticismo surgiu em 1917, na Holanda, em meio ao clima de reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial. Ligado à revista The Stijl, criada por Theo van Doesburg, o movimento buscava uma arte que fosse universal, racional e capaz de trazer ordem ao mundo em crise. O neoplasticismo surgiu de uma busca por uma arte mais pura e simplificada. Para os artistas do movimento, quanto mais elementos desnecessários fossem eliminados, mais próximo se chegaria da essência do que é realmente universal. Ao invés de retratar paisagens, pessoas e cenas do cotidiano, a proposta era estabelecer uma linguagem visual reduzida a linhas retas, formas geométricas elementares como quadrados e retângulos e uma paleta de cores básicas e primárias, junto com o preto, o branco e o cinza. Esses elementos tinham a função de transmitir ordem, equilíbrio e clareza, tendo como objetivo a ideia de uma arte que ultrapassa as barreiras culturais e geográficas. A estética do neoplasticismo é fácil de reconhecer porque chama a atenção pela simplicidade e pela organização. Nas obras não aparecem curvas ou figuras como pessoas, animais ou paisagens. Tudo é construído com linhas retas, sempre horizontais e verticais, e às vezes diagonais, que criam a sensação de equilíbrio e estabilidade. As formas, quase sempre quadrados e retângulos, dispostos como se fossem parte de um grande quebra-cabeça. As cores usadas também são bem específicas, vermelho, azul e amarelo. As chamadas cores primárias combinadas com preto, branco e cinza, como já mencionamos. Outro detalhe importante é que não existe profundidade ou sombras, as pinturas são planas, diretas e claras. Para entender um pouco mais sobre esse movimento, vamos analisar suas principais obras e artistas. Pierre Mondrian possui as obras Composição em Vermelho, Azul e Amarelo, de 1930, Composição em Preto, Vermelho e Cinza, de 1918, e Broadway Boogie Woogie, de 1942 e finalizou em 1943. Theo van Doesburg possui as obras Contra-Composição 16, de 1925, e Cartaz da Bauhaus, em 1923. Bart van der Leck possui a obra Contraposição, de 1918. Já Gerrit Rietveld possui as obras Cadeira Vermelha e Azul, de 1917, e a Casa Rietveld-Schroeder, de 1924. O neoplasticismo, por mais que tivesse o objetivo de ser uma arte unificada e universal, nem sempre o grupo de artistas entrava em consenso. Por exemplo, Pierre Mondrian defendia apenas o uso de linhas horizontais e verticais, enquanto Theo van Doesburg propunha o uso de linhas diagonais, o que gerou uma separação dos artistas, mas contribuiu com a evolução do movimento. O próprio movimento do neoplasticismo acabou se relacionando com outros movimentos dentro das vanguardas, dialogando ou rompendo com elas. Então aqui são 4 exemplos dessas relações. O primeiro é o cubismo. Ele é uma simplificação das formas e virado à geometria, mas não possui uma representação da realidade. O segundo é o futurismo. A arte era capaz de transformar a vida e a sociedade, mas diferente do futurismo, o neoplasticismo pregava ordem, equilíbrio e harmonia. Já no terceiro está o movimento do Dada, muito conhecido como dadaísmo, e nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, mas o neoplasticismo buscava a ordem e a espiritualidade, e não o caótico e o irônico. E o último exemplo é o expressionismo, onde ambos buscavam romper com o naturalismo e academicismo, porém o expressionismo era algo subjetivo e emocional, e o neoplasticismo, o contrário. A influência do neoplasticismo foi além da pintura. No design, o arquiteto e designer Gerrit Rietveld foi um dos grandes responsáveis por aplicar os princípios do movimento em objetos do dia a dia. Sua famosa cadeira vermelha e azul é um exemplo perfeito. Construída com linhas retas e pintada com cores primárias, ela parece quase uma escultura, mas ao mesmo tempo cumpre a função prática de um móvel.
Já na arquitetura, a casa Scrooger, também projetada por Rietveld, surge com linhas retas, planos geométricos e uso das cores primárias na decoração e na estrutura da casa, que também tinham divisões internas, personalizáveis e móveis. Na moda, em 1965, o estilista Yves Saint Laurent criou uma coleção de vestidos inspirados nas obras de Mondrian. Com cortes retos e blocos de cores primárias, as peças aproximaram o público da arte moderna, transformando o neoplasticismo em algo além de um movimento artístico e mais em um estilo de vida. Para estudarmos o tema de um ponto de vista mais acadêmico, entrevistamos Patrícia Fonseca, professora da FAAP e do Centro Universitário Belas Artes nos cursos de Artes, Moda e Design. Veja a seguir o que ela nos contou. Para você, Patrícia, que você é profissional na área, qual que foi o impacto que o neoplasticismo causou na história da arte, na moda e no design? Bom, ele começa mudando tudo, né? Você tem um momento. A proposta neoplástica, na verdade, inicial, eles têm de refundar a arte, praticamente, né? De começar do zero, ali no meio da guerra, aquela coisa toda. Então, eu acho que eles são um ponto fundamental, que eles começam a definir o que vai ser a arte abstrata, né? Eles saem totalmente figurativos, eles não têm figuração nenhuma na arte neoplástico, né? E eles começam a mostrar as questões da arte abstrata. E uma coisa muito interessante, porque eles não se limitam à arte. Você tem o trabalho do Mondrian, né, que viveu nesse neoplasticismo intensamente, praticamente foi o único do grupo que era realmente somente artista plástico. Mas essa proposta deles de levar a arte, que a arte seja o guia da vida cotidiana, eu acho que esse é a mudança que eles fazem ali, né, que o pessoal chama de turning point, assim, que eles começam a mostrar a relação estética da arte na arquitetura, no dia a dia, na moda. Isso vai ser na verdade, quem vai trabalhar isso de uma maneira mais intensa na moda vai ser o Saint Laurent nos anos 60, quando ele faz aquela coleção maravilhosa, né? Mas eu acho que eles já começam a dar um norte ali do que é essa vida guiada por uma arte abstrata. Então, eu acho que o impacto fundamental deles é por ali. Não é à toa que a gente tem um rebatimento muito grande, porque a gente tem uma relação muito grande de trabalho deles com o suprematismo russo, que aí vai trabalhar essas questões da moda, né? O suprematismo, o construtivismo principalmente. Mas eu acho que a grande questão é que eles que dão a virada. No momento de destruição da Europa, que a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial, o Art Nouveau morrendo, né? Aquele historicismo diante da guerra, ele morrendo junto ele com a guerra também, que ele ainda entra um pouco pelo início do século XX. Então é muito interessante ver essas questões acontecendo, essas questões já sendo apontadas ali no neoplasticismo. Não é à toa que ele é tão contemporâneo ainda hoje, né? Porque a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente vê que a gente está sendo formado ali, por ali. Você estava estudando sobre o movimento, quais foram as suas principais impressões e interpretações? Bom, ali é meio difícil, tipo assim, né, separar um do outro, mas uma das coisas que me chamou muita atenção, a primeira vez que eu fui estudar, eu vou na faculdade ainda, né, mas uma coisa que me chamou muita atenção é como que o Mondrian foi absolutamente pioneiro, assim, como é que ele quebra paradigmas no momento. E o que mais me chamou a atenção mesmo nele, depois que mais tarde, quando eu fui começar a ser professora e comecei a dar aula sobre isso, é realmente estudar a vida do Mondrian e ver como é que ele se enfronhou dentro desse movimento, assim, como é que ele realmente viveu o neoplasticismo, né? O neoplasticismo era praticamente definir a vida dele. Você vê, tipo assim, a maneira dele se vestir extremamente sóbrio, né? E a maneira como ele formatava os ateliês dele são grandes experiências neoplásticas. Eu acho que uma das coisas fundamentais para mim foi principalmente isso, né? Dessa questão de como que ele viveu realmente o movimento. Sabemos que no neoplasticismo são utilizadas as cores primárias. E como você interpreta o uso e o propósito dessas cores dentro do movimento? A ideia do neoplasticismo realmente é chegar no âmbito das coisas, na essência das coisas. Então, por isso que eles vão na linha vertical horizontal, né, como a essência da estética, e nas cores primárias, como a essência das cores. Como é que você pode... Porque eles falavam muito disso, né? Reduzir as cores à sua essência. Então, como é que você chega nisso? Você chega nas três cores que formam todas as outras, né? E é muito interessante que eles entram com branco e preto também na composição, né? E a gente sabe que se a gente pegar as três cores primárias mais branco e preto, você vai formando, você forma todas as outras cores juntas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que a questão toda das três cores primárias para eles é isso. Você reduz as cores da sua essência, quer dizer, você chega no núcleo, você chega no âmago de tudo, de onde que tudo se originou. Então agora nós vamos começar. Quais são as diferenças conceituais entre o neoplasticismo de Mondrian e as abordagens de outros artistas do Delstide, como Theo van Doesburg, especialmente após a introdução da diagonal? O que essa ruptura revela sobre os limites do movimento? Você sabe que isso deu um racho deles durante um tempo. Sim. O Mondrian não dava conta dessas diagonais do Theo van Doesburg, porque ele achava... O Mondrian era calvinista.
E o calvinismo trabalha uma ideia de uma simplicidade nas coisas que o Mondrian levava ao fundo, tipo assim. Então, para ele, a diagonal já dava uma intenção do movimento. Essa intenção do movimento, ela tira um pouco aquele caráter estático, naturalmente, e tira a estabilidade das formas e dos quadros do Mondrian. Então, o que incomodava muito ele era essa questão, esse trabalho do Duisburg. Ele apontar para um início de movimento ali com a diagonal, e o fato de que o Duisburg, de vez em quando, usava coisas secundárias também. Nós temos agentes trabalhados ali no trabalho do Duisburg que já dá um troço no Mondrian. Então, eu acho que essa questão, tipo assim, o Mondrian era ferrenho nessa defesa de um mundo ordenado, de um mundo estático, de um mundo, tipo assim, todo controlado pela estética. O Duisburg, ele já abre um pouco, ele dá uma abertura para outras áreas. Agora, eu entendo muito o Duisburg fazer isso, porque o Duisburg não era só artista, ele vai ser arquiteto também. Tá? Ele vai fazer design de interiores. Então, ele vê outras aplicações desse trabalho, e eu acho que essa não rigidez, né, tão forte dele tem muito a ver com o fato dele abrir o leque. Aí, na hora que você abre o leque para outras áreas, você tem que abrir de mão de certos comprometimentos que você tem, né? Nem tudo pode ser aplicado tão rigidamente como funcionava na pintura. Talvez na arquitetura não funcionasse. Então eu vejo muito esse outro lado. Ele está experimentando ali em outras áreas. Então, nesse experimentar, ele vai quebrar algumas questões que o Mondrian é ferrenho, né? Ele é ferrenho, na verdade, né? Ele não abre essa questão de forma nenhuma. Então eu acho que tem a ver com isso também. E por último, quais desafios surgem quando tentamos aplicar os princípios neoplasticistas em mídias não convencionais, como escultura, design digital ou instalação? O conceito se adapta ou perde seu significado original? Eu acho que o conceito é perfeitamente adaptável. Depende até de onde você quer estar e onde você quer chegar. Então depende muito de cada pessoa, né? Do objetivo final, onde você quer chegar. E agora, o conceito é perfeitamente adaptável. A gente vê isso na história. Né? Você vê quando o Saint Laurent fez os vestidos dos anos 60, né? A gente vê mesmo, por exemplo, assim, quando você começa a ver o nosso dia a dia, na arquitetura, por exemplo, os conceitos desse, por exemplo, quando o Theo van Doesburg começa a fazer o trabalho dele arquitetônico, tem 2 trabalhos dele que são interessantes, que um ainda sobrevive e o outro só fez a maquete. Mas você vê, por exemplo, tem uma maquete que chama a Maison de l'Artiste, que é uma casa que ele faz, que não foi construída na época porque não tinha condições financeiras, porque a casa tinha que ser feita tudo em concreto, seria uma fortuna para ele. E você vê quando ele faz uma adaptação desses conceitos, que hoje é uma escola primária, mas na época era um hostel, que na verdade é um clube de recreação feminino, chama The Funk Hostel. E aí o que acontece? Aí você tem todas as questões do orçamento e da arquitetura da época. Então ele faz uma adaptação, que ele aplica alguns conceitos na fachada, em 2 ornamentos de fachada, assim, que você consegue pegar obras dele e falar, tipo, exemplo, não é essa obra que transpôs para cá. E o outro que eu acho que é gênio, para mim, que é uma genialidade absoluta, quando ele faz todo o planejamento cerâmico do piso. E aí o piso era uma cerâmica 10x10, 2 cores, só que o orçamento desse tamanho. Então ele vai desenhando o piso de acordo com a estética do grupo da Steel. E é muito interessante porque ele aplica exatamente a estética. Então, assim, funciona, o piso é totalmente geométrico, né? Então funciona perfeitamente, assim, maravilhosamente bem. Então, eu acho que eles próprios já viram isso, né? Quais são os comprometimentos? De que eu vou abrir mão? Dependendo do resultado, dependendo do que eu tenho de orçamento, de previsibilidade, técnica, de tecnologia, essa coisa toda. E onde eu posso ir exatamente dentro do conceito do grupo. Então, você vê isso muito bem nessa maquete que ele faz, que a maquete é uma maquete, né? Não foi construído justamente porque ele é bem ferrenho dentro desses princípios. E as adaptações que ele faz. Por exemplo, aquela casa famosíssima lá do Rietveld, que ele aplica aqui, a casa totalmente de estilo completo, aquela coisa maravilhosa, aquela casa, a Tipode House. Mas você vê, por exemplo, na fachada, ela é praticamente uma obra do Mondrian. Internamente, aí você vai vendo quais são as adaptações que ele faz. E olha que ele faz umas adaptações bem fiel ao movimento, assim, que é uma coisa interessantíssima. Mas você já consegue ver o quanto que ele consegue comprometer e o quanto que ele abre um pouquinho assim para poder tornar aquele negócio, aquele trabalho viável. Então eles próprios vivenciaram isso e foram fantásticos. Essa casa do Hitler, para mim, não tem igual, gente. Como dito, o movimento influenciou na quebra de paradigmas ao ser um dos responsáveis pela consolidação da arte abstrata e na integração das artes, além de deixar como legado a abstração geométrica, que serviu de inspiração para os movimentos do construtivismo e minimalismo. E por hoje é só. Nos vemos numa próxima aula de História da Arte.